Olá pessoal, deixa eu retomar aqui as atividades. Hoje, segunda-feira, dia 24/8/2020. Ah, Três colegas então mandaram uma sequência de dúvidas e aí eu vou focar no núcleo aqui de cada uma das dúvidas, tá? Então, a primeira dúvida, o colega está perguntando assim, ó, entre os minutos em referência, ele está falando em referência ao exercício 4, aquele dos barcos, né? Entre os minutos 18,16 e 18,3, o professor define x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado igual a d1 ao quadrado. Não, é, quem é d1 ao quadrado é a distância dos barcos. Então o resto nem vale a pena ir o resto do que o colega perguntou, porque tem um problema de interpretação aí da parte do colega, né? Então vamos lá, o que você tem aqui? Ó? Aqui está a Terra, tá? Aí então você tem aqui, ó. Aqui você tem o satélite e aqui você tem o barco, né? Então, quantas distâncias você tem? A primeira distância é essa daqui, ó. Essa distância D1 ou D2, dependendo, é a distância do barco até o satélite. A distância do satélite, que é x1, seria raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, eu nem defini ela, mas ela seria isso daqui. Ó. Isso aqui, então, essa distância seria raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Essa distância aqui ó, é raiz de x1 menos xd ao quadrado mais xy1 menos yd ao quadrado. E depois tem a distância da Terra, que está normalizada em 1. Então é essa distância que a gente está trabalhando, não é essa distância aqui. Tá? Então só para deixar claro esse ponto. Eu vou nas outras aqui agora, só um pouquinho. Tá, no outro e-mail, no outro e-mail de dúvida, o colega está falando assim, pediu para explicar um pouco melhor essa dicotomia entre funções contínuas e diferenciáveis. Bom, isso é uma parte que todos os livros de matemática, os principais três livros de economia matemática, que é aqui o Simon Bloom que a gente usa, o outro é o De La Fuente e o Chiang, mas os que usam em pós-graduação normalmente se usa ou De La Fuente ou o Chiang, né? Todos eles pecam numa definição mais precisa de continuidade, porque na realidade a definição precisa de continuidade vem de livros de análise, tá? Então fica um negócio, porque esses livros aqui que a gente usa, eles estão mais focados em ferramentas de cálculo. E depois se dá um passo para trás para se tratar de análise matemática. Né? Então, porque toda a estrutura de cálculo que a gente usa aqui vem inicialmente em análise. Mas análise costuma ser uma matéria mais difícil de explicar para as pessoas, tá? Porque elas têm definições mais no nível da lógica e por vezes até, sei lá, filosofia, tá? Mas você construi uma série de axiomas e vai trabalhando em cima daqueles axiomas, tá? Mas vou tentar explicar aqui para colega, ó, por exemplo, no livro do Rosenlich, que é um livro de introdução à análise, ele vai definir, ele vai falar de um bocado de coisas e só vai definir a continuidade lá na página 68, né? E ele define a continuidade como a partir de uma outra definição do espaço métrico, que é a definição de bola, né? Que é se para toda bola que você conseguir fazer na imagem, você vai conseguir encontrar algum ponto que reflete a bola dessa imagem num ponto lá do domínio. Bom, não é o propósito da disciplina chegar e ir por aqui, tá? Mas uma explicação que costuma se dar, que é bem
rasteira é o seguinte: se a função pula, se a função tem uma descontinuidade, né, ela não é contínua, tá? Então, ó, por exemplo, a função vem e ela tem nessa parte para cá do ponto P1, todo ponto da imagem dela se encontra um ponto do domínio. Quando ela chega no ponto P1, este ponto aqui eu tenho uma descontinuidade muito grande, ou tem uma descontinuidade, né, no domínio. Então ela não é contínua. Você está botando o lápis aqui, ó, e está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo. Ela, quando chega no ponto P1, você precisa tirar o lápis do papel e seguir com ela. Tá, então é a explicação mais intuitiva que se pode dizer para descontinuidade. Descontinuidade você tem que tirar o lápis do papel para seguir com ela, tá? Então isso é sem precisar dar uma estrutura de análise, seria isso. Tanto é que o mesmo livro ele vai meio ampassando essa discussão, tá? Mas aí o ponto é o seguinte: o ponto é que se a função, a discussão que tem ali livro é que se a função é diferenciável, se tem dá para tirar a derivada da função, então ela tem que ser contínua. Por quê? Porque uma diferenciação é simplesmente um limite de uma secante que vai convergir para uma tangente, e a tangente é a inclinação, a derivada é a inclinação daquela tangente, né? Então, o que acontece? Enquanto a função é contínua, enquanto o espaço que a função é contínua, você tem como marcar secantes nela e calcular derivadas. Quando chega no ponto da descontinuidade, você não tem mais como calcular, você não tem mais como montar secantes em cima de um segmento contínuo dela, a fim de tirar a derivada. Então, para que a função seja diferenciável, ela tem que ser contínua. Agora, não necessariamente uma função contínua é diferenciável. A volta não vale. Você não pode dizer que toda função contínua é diferenciável. Por quê? Porque para esse limite, o limite da inclinação da secante, que vai se tornar uma interpretação de derivada, o limite tem que valer tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, é o caso lá da função módulo, que é o exemplo clássico, né? Ela tem derivada em todos os seus pontos, exceto no ponto zero. Por quê? Porque o limite quando você vem para a esquerda é 1 e o limite quando vem para a direita é outro, tá? Então, o recado, o que tem que ficar na mente, tá? Se a função é diferenciável num ponto, então ela é contínua, tá? Se ela não for contínua num ponto, não dá para diferenciar ela naquele ponto. Agora, mesmo que ela for contínua num ponto, existem casos onde não é possível diferenciar ela, né? E lembrando que o diferencial é uma estrutura que tem utilidade para nós em ferramentas como maximização. Só que existem situações onde você não pode usar essa ferramenta, né? Pensa isso num caso prático, tá? Então existe uma chave de fenda extremamente útil em várias circunstâncias onde você precisa aplicar essa ferramenta. Só que existem situações onde uma chave de fenda não é útil. Por exemplo, para cortar lenha. Né? Para cortar lenha, você vai precisar de um outro tipo de ferramenta, você vai precisar de um machado. Então é basicamente isso. A ferramenta é diferenciação. Quando dá para usar a diferenciação? Quando a função é contínua. Sempre que ela é contínua? Não. Às vezes, ainda assim, não dá para usar ela. Tá? Então, tenta pensar isso mais no contexto de diferencial de derivada é uma ferramenta. E às vezes dá para usar essa ferramenta e às vezes não dá para usar essa ferramenta. Talvez da maneira como você expressou a tua dúvida aqui, talvez seja a maneira mais razoável que eu consiga imaginar em atender a tua pergunta. Então, para a próxima. A outra pergunta, o
colega só pede para explicar, ele coloca alguns pontos aqui, todos relevantes, mas talvez só cabe aqui dar uma explicada melhor da máxima verossimilhança, tá? Então a máxima verossimilhança é um aspecto que vem da estatística, né, barra econometria, que é uma forma de você estimar, olhar para os dados e estimar parâmetros de um modelo, né? Então ele parte de um princípio bem simples, né, que a probabilidade de você observar um evento A e um evento B, se os dois eventos forem independentes, vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E você pode expandir isso daqui, né? Então a probabilidade de observar um evento A e um evento B e um evento C vai ser igual à probabilidade de um evento A e um evento B e um evento C. Vai ser o produto das probabilidades, né? Então o que acontece? Então a probabilidade de você observar uma amostra onde você consegue marcar eventos x1 até xn, né? Vai ser então o produtório, um π grande, né? De igual a 1 até n, a probabilidade de cada um desses eventos i, aqui assim, tá? Então o que acontece? Normalmente esses eventos são parametrizados de alguma forma, vou chamar aqui de um parâmetro θ qualquer. Então por exemplo, as probabilidades que vêm de uma distribuição normal, elas têm dois θs, o μ, que é o da média, e o sigma, que é o do desvio padrão. Se essas coisas vêm de uma distribuição exponencial, elas têm um parâmetro, que é o lambda, que é a taxa de decrescimento da função exponencial. E por aí vai. Então, você o objetivo então é você estimar a lambda por máxima verossimilhança. Se você observou essa amostra, então o θ que você tem que escolher é aquele que maximiza a chance de você ter observado esta amostra. Então por verossimilhança, a natureza te revelou essa amostra aqui. Então, por máxima verossimilhança, o θ para gerar essa amostra tem que ser o máximo da probabilidade conjunta de ter te revelado isso daqui, né? Muito bem, então a princípio o problema é maximizar esse produtório aqui, de igual a maximizar em relação a θ, de igual a 1 a tn, o p de xi dado um θ, né? Mas aí você vai lembrar do capítulo lá do livro aqui, do Simon Bloom, que fala de regra da cadeia. E você vai ver que isso aqui é muito, muito ruim de tirar essas derivadas em cima de produtórios. Mas você lembra daí do teorema do máximo ali, ó, que esse máximo aqui ó, é igual a maximizar o somatório, se você passar o logaritmo aqui, de igual a 1 até n ln de pi por θ. Então, o objetivo do exercício são vários, né? Introduzir o conceito de máxima verossimilhança, ver que isso é basicamente um problema de otimização e que nessas situações onde é muito difícil você aplicar derivadas para encontrar condições de primeira ordem em cima de funções que são produtos de produtos de produtos de produtos, o truque do logaritmo natural é bem útil. E o mesmo θ que maximizar isso, maximiza isso. Então, essencialmente, que não era um exercício para gerar complicações, mas para mostrar que na prática, depois que você pega esses elementos, isso facilita demais teu serviço, né? Tá bom? Mas tá bem, foram essas dúvidas aqui. Vou deixar esse vídeo de dúvidas registrado ali no nosso site. E então vou começar a gravar. Vou fazer duas coisas hoje. Vou gravar mais uma aula, mais uma lista. E vou também montar mais questões para o banco de questões do Moodle. Valeu, abraço.